Hoje a gente recebe uma mulher que tem conquistado espaço e carinho na internet por um motivo muito simples. Ela é real. Ela já foi modelo, é atriz, comunicadora e grande influencer no nicho de família e maternidade. Já se reinventou e acompanha as tendências de forma leve, seguindo o fluxo de sua vida. Ela é nora do Roberto Justus. Sim, mas quem acompanha sabe que a força dela vai muito além de qualquer sobrenome. Ela construiu a sua presença nas redes sendo exatamente quem ela é, de um jeito leve, divertido e acolhedor. Ela fala sobre maternidade, corpo, autoestima, rotina, trabalho e mais do que influenciar, ela empreende. Transformou seguidores em comunidade e mostra todos os dias que é possível empreender sendo mãe, sendo vulnerável, sendo ela mesma. Ela representa essa nova geração de mulheres que não romantiza, que empreende com propósito, que fatura com verdade, que inspira outras a fazerem o mesmo, sem máscaras, sem filtros exagerados, só com coragem e verdade. Hoje quem puxa a gente é ela, Fran Justus. Ai, que alegria! Tô emocionada. Você acredita que eu também fiquei emocionada, Fran? Eu tô com o olho cheio de lágrimas. Porque quando eu vejo coisa de criança... Ai, que boba! Olha que loucura, gente. Quando eu vejo coisa de criança, então, eu te vi ali nos vídeos com a sua neném aqui, a Estela aqui, grudadinha no canguru. E aí eu também... É recente pra mim isso, mas a minha filha tá crescendo. Eu vejo a Estela grande hoje e penso, ai, meu Deus. Então... Ai, obrigada por você estar aqui. Já comecei assim, gente. Eu também, olha, do jeito que eu tô, obrigada. Amei o convite e amei essa introdução, gente. Acho que podia acabar aí pra não, sabe, não quebrar O clima. Sabe, expectativa e realidade? Sei. Por que eu tô olhando pra aquela lá? É muito engraçado. Ai. A câmera tá aqui, eu tava olhando ali no celular. Que bom que Sabe, você pra não gostou. quebrar expectativa e realidade, você mantém a introdução e eu falo, gente, é isso. Boa, é isso aí, pronto. Ó, o Anselmo tá aqui com a gente Imagina. também, dando os pitacos. Oi, minha gente. Anselmo vai, ó, já te expliquei, já te brifei antes. O Anselmo vai falar coisas que às vezes a gente tem que... Não, brincadeira. O Anselmo é Fran, fofo, uma querido. honra ter você aqui com a gente, tá? Eu só Sei. queria reforçar aqui de novo sobre a cadeira que deixaram pra mim, você viu? Porque ela não tem encosto e eu tenho uma hérnia, Fran, e aí me dói, sabe? Quer Chega no final do trocar? espetáculo. Aquela que puxa saco. Então vocês Quer trocar? adiantam um pouco o assunto pra não começar a doer muito as minhas costas. Amigo, qualquer coisa depois a gente bota uma almofadinha pra você aqui no chão. Você Eu senta acho aqui que a do gente nosso pode lado. rever isso pro próximo, senão eu não vou voltar mais. Tá? Ai, gente, que isso. Ô, Fran, ai, falar de maternidade é uma coisa que conecta muito, né? Eu sinto que Muito. depois que eu virei mãe, a Fran, gente, eu até conversei com ela no início, que a trajetória dela é muito inspiradora também, porque ela se reinventou depois de mãe, né? Muita coisa aconteceu depois de virar mãe. Quando a gente vira mãe, muda a forma da gente se vestir, muda a forma da gente pensar e de enxergar os outros. Por exemplo, eu vendo ali as crianças, me dá um negocinho quentinho no coração. É. Eu acho que isso fortalece muito uma comunidade, que é isso que você criou agora, numa comunidade muito forte. É isso. Eu fui muito transformada pela maternidade. Não tem. É um antes e depois muito claro pra mim. Uhum. Eu tive que me reinventar, não só profissionalmente, mas assim, como pessoa, como mulher, como entendimento de mundo. Sabe? As coisas tiveram mais sentido, mais sabor, mais propósito. Eu acho que o seu tempo vale de forma diferente. Tudo ganha outros pesos. E ser mãe sempre foi sonho? Era uma coisa que você, de menina, falava, eu quero ter uma família, tantos filhos, não sei o quê. Não. Olha que doido. Não, eu me imaginava mãe, mas eu nunca não imaginei que ser mãe tomaria tanto espaço dentro de mim e me transformaria tanto. Eu achei que era uma coisa mais natural, não sei por quê. Que lindo isso. A minha mãe sempre teve uma coisa assim filho dá trabalho. Ela falava muito, tem que ter filho muito tarde, sabe? Porque depois Você tem que fazer sua vida, tem que sua fazer carreira. vida, porque depois já era, sabe? Uhum. Uma ideia um pouco assim. Tô exagerando um pouco, mãe, desculpa. Mas tinha essa coisa de tipo, mais pra frente, não tô preparada, depois tudo vai mudar, nada vai ser como antes, eu não vou ter tempo pra mim, eu não vou... É como se acabou eu, Fran, como mulher, carreira, e agora só existo como mãe. Então, eu tinha um pouco isso, então dava um pouco de medo. Eu falo, não, calma, não tô preparada pra acabar tudo ainda. Mas olha, eu acho que não é nenhuma coisa que é a família que coloca na nossa cabeça ou alguém muito próximo. Às vezes é a própria sociedade que bota isso dentro da gente. Porque a gente escuta histórias de muitas mulheres que depois de serem mães ouvem muitos nãos.
E eu E ouvi. é real. E é real. Eu ouvi muitos nãos. Eu me reinventei porque eu fui obrigada a fazer isso. Uhum, Porque eu tive que me reencontrar de novo. uhum. E eu imagino, assim, as pessoas que... Você vê muitos sonhos que acabam com a maternidade de alguma forma. A maternidade é um sonho, gente. Vamos analisar bem. Mas, assim, mães que tinham sonhos profissionais, mães que tinham... E que pós-maternidade não viram possibilidade de continuar. Talvez porque tiveram que ser mãe em tempo integral, porque não conseguiram conciliar, né, maternidade e trabalho. Mas acontece muito. E hoje, se você analisar, assim, quantidade de empresa, quantidade de... Eu tenho muito contato de pessoas que ou é pós-maternidade ou é pós-pandemia. É Se verdade. você analisar as empresas que surgem, as pessoas se reconfiguraram aí, buscaram na pandemia outras formas, e o digital veio muito poderoso, mas a maternidade também é que pós-maternidade eu tive que me... Sabe? Já que A tá gente- difícil, eu vou tentar eu mesma fazer o meu Exatamente. corre aqui. Trabalhava numa Isso. empresa e tal, agora eu quero fazer meu crochê e vender meus bichinhos e Exatamente. ficar com os meus filhos. Tem muitas, então, a parte artesanal, muita gente. Tô começando, sou recém-mãe. Então, muita empresa Aham. surge desse momento da mãe tentar encontrar um novo lugar para ela. E vou trabalhar em casa, vou priorizar, vou tentar achar um emprego que seja mais home office. E esse é um momento que, como você disse, às vezes desestimula muitas mulheres. E a gente estava conversando antes do episódio começar, que a nossa intenção aqui não é falar de empreendedorismo digital, de número, faça isso, aplique seu dinheiro, não é nem meu lugar de fala, nem sei falar isso. Mas a ideia é mostrar uma trajetória linda como a sua tem sido e mostrar para todo mundo que a gente consegue conciliar as coisas e a gente consegue ter sucesso. Talvez a gente tenha que estar com o olhar mais aberto, com o coração mais aberto para enxergar as coisas que batem a nossa porta, né? Estudando um pouquinho sobre você, vi que você morou no Japão. E a gente falando de empreender para mim é coragem. Nossa, vou mudar de profissão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, que coragem foi essa? De menina ainda, foi. você ir para o Japão sozinha, sem saber falar a língua. E aí eu fiquei pensando também nos seus pais. Como que eles foram também apoiadores nesse momento, né? Porque você deixaria? Sabe que hoje eu fico, gente, que loucura, porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, com a possibilidade de se ver, se falar, imagina, quando eu fui, eu tinha que ir na lan house, era caro, eu não podia falar todo dia, quando eu cheguei me deram um cartão para ir no orelhão, e aí eu tinha que saber ligar, e custava dinheiro, era tudo mais difícil, entendeu? Não tinha muitas condições lá, eu trabalhava, me dava o cara... Não era uma coisa que todo dia podia falar da forma que queria, mandar FaceTime. Hoje existe essa possibilidade, mas na época, a gente tá falando de 20 anos atrás. Você calcula isso? Era com um pai, outra com uma realidade, mãe, não tinha celular. A gente aqui enchendo os olhos só de ver o vídeo das crianças, imagina deixar e ir pro Japão. É uma loucura. Meu Deus, é uma loucura. E também tem um outro detalhe, né? Você foi e falou, não, eu quero e vou, né? Surgiu o convite para mim e eu, sim... Você deu esse exemplo como precisou de coragem e esse foi o momento que eu entendi na minha vida que eu era corajosa. Porque eu fui sem falar língua, sem ter nada de ideia, tendo que negociar contrato em inglês sem falar inglês, Meu Deus. sem poder levar ninguém, sem poder me comunicar todo dia com a minha família. Entrei no avião sozinha, nunca tinha viajado para fora do Brasil, vim de uma cidade do interior, então não é que eu era uma moça... super manjada, aquela adolescente descolada. Eu era uma menina do interior. Minha cidade tem 10 mil habitantes, sabe? Uau! Na verdade, se juntar a cidade mesmo, tem 5. Se você juntar a zona... Caraca, Fran! Eu dou uma média, porque se juntar a zona urbana com a rural, dá uns 16 mil habitantes, porque lá a parte agrícola é muito forte, então tem uma zona rural muito, muito grande. Mas a cidade em si tem 5 mil habitantes, então eu fui dali pro Japão, para Tóquio. E como é que foi isso naquela época com os amigos, tudo assim, tipo, eu vou pro Japão? É que assim, eu já tive, a minha primeira grande mudança foi vir para São Paulo. Você já estava aqui. Já estava aqui. Então eu estava aqui em São Paulo, eu estava me adaptando a São Paulo, e aí foi uma agência do Japão fazer casting na minha agência, eu era modelo, e aí me selecionaram e falaram, a gente quer levar ela pro Japão.
E aí foi muito, você quer ir ou não quer? E eu falei, gente, óbvio que eu quero o Japão, vou conhecer o Japão. Uhum. E eu não tinha nem ideia, e não é uma coisa, vamos pôr no Google e vamos pesquisar tudo. Eu fui na enciclopédia, sabe, na Uhum. Barça, lá em casa. Falar assim, gente, o que é o Japão? Pelo amor de Deus, vamos entender, assim. Mas eu não achei que fosse tão difícil quanto foi. Uhum. Lógico que depois, gente, foi a maior experiência, assim, uma das hoje não dá pra dizer tipo, não dá pra dizer que é a maior, porque muita coisa aconteceu. Que a maior é a maternidade. Mas, assim, foi uma das grandes experiências da minha vida, que eu me transformei muito, porque eu fui obrigada a estar sozinha, a contar comigo mesma, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu era, com os valores que meus pais passaram. E é engraçado que a minha mãe estava final de semana passado aqui e a gente estava fazendo uma brincadeira de Dia das Mães. E aí ela falou assim, para você viajar com essa idade, com seus 16, para o Japão, saindo de Agudo, a gente tinha que confiar muito no que a gente passou. Tipo, o que tinha para ensinar está ensinado, agora ela dá conta sozinha, vai e voa. É coragem deles também. Muita. Eu acho que Coragem foi- minha e coragem A deles. gente estava falando no outro podcast, acho que foi uma coisa que aconteceu comigo também, que eu saí da minha cidade, mas foi 200 quilômetros, não foi o outro lado do mundo. Eu Tá saí bom. bem novinho de casa também. E como é que foi essa experiência com a roupa lá no Japão? Não, com Trabalhar tudo, né? de modelo, você foi trabalhar de modelo? Com a Trabalhar de moda. modelo. Com a moda, com a roupa, porque fui pro Japão 2 vezes fazer pesquisa, tudo, gente, eu não conseguia comprar roupa para mim, porque era P e PP e é muito difícil, né? E todo mundo pequenininho, e você, a gente já viu aqui, né, um pouco, né, altinha. Altinha, coisa Como é que foi a pouca, viu, experiência de gente? modelo Coisa lá? pouca. Essa é uma questão, porque as modelos lá, todo mundo que ia, tinha no máximo até 1,70. Eu tenho 1,78. Então, as roupas ficavam curtas e o meu truque era sempre ir de saia longa e eu dobrava o joelho. Então, eu Ai, meu fingia Deus, na era hora meio de... corpo. eu ia meio, sabe, com saiona, assim, mais longa, e eu ia e dava uma Sei, flexionada uma no dobradinha joelho flexionadinha na hora perna. na frente do cliente, assim, cara plena, mas eu baixava um pouco, porque senão, não, é muito alta, a gente não vai pegar. Então, Meu eu Deus, sempre dava esse Fran. truque. É que depois eu comecei a trabalhar, engrenou, mas no começo, Sei. até os primeiros, depois eu fiquei, aí eu trabalhava muito, e um indica pro outro, e aí vê o resultado, que foi legal. Mas no começo era só no truque. É porque eu tenho amigas que foram também pro Japão, para aquele país lá que eu esqueci o nome que eu tava te falando, na Ásia também. Tailândia. Tailândia, 1,60, 1,58, 60, e ela falava, eu sou modelo. Aí eu mostrava as revistas. Uhum. E aí eu ficava assim, falei, gente, mas a modelo tem que ser alta? E ela falou, não, amigo, lá é todo mundo baixinha, tem que ser... eu fui porque realmente eu tinha 1,58 e fazia, né, eles gostavam Biotipo. desse biotipo. Eu falei, ok. E aí, por isso que eu te perguntei época, dessa... O Japão tinha era uma escola pra gente, como modelo nova que estava começando, e a gente ganhava dinheiro. Uhum. Então era uma chance da gente ganhar dinheiro, praticar, porque se me mandasse para Milão, para Paris, para Semana de Moda, Nova York, eu ia bater perna, ia me frustrar, entendeu? Não ia ganhar nada de dinheiro. E a modelo começando, ela precisa de um... Primeiro que você precisa Experiência, aprender a né? ter experiência, precisa ter confiança, e no Japão era uma possibilidade. Então, por isso que era interessante. Eu falei, vou pra lá, vou aprender um monte, vou fazer um monte de material. Vou ganhar mais ou menos, uma grana. e vou ganhar uma grana, que era o Aham. principal. Fran, e eu acho que você já trouxe pra gente que você voltou com muita experiência. Você lembra de alguma coisa muito marcante lá? Nossa, Que- muitas coisas. Que, de repente, foi uma guinada pro restante da sua trajetória? Eu acho que o inglês, eu chegar lá sem falar inglês, sem entender o mercado de trabalho, foi um desafio enorme, foi um baque. Tem todo um método de funcionamento e aliado à questão cultural. Era muito difícil, eu não tinha ideia, não é hoje, todo mundo indo para o Japão, sabe? Todo mundo Coreia, né? Hoje muito... Coreia, todo mundo tem uma consciência. Eu fui, eu não sabia nada. Então, eu já cheguei lá cumprimentando, dando mão, sabe? Pagando Não mico, toque em não mim. pode tocar, não pode sair de lá. Eu cheguei no Brasil, eu tava cumprimentando, assim, todo mundo. Tirar sapato. Agora, o Japão, então, tinha essa questão cultural e outro grande desafio foi que não tinha facilidade com relação a contato com o Brasil. Uhum. Então, não é que chegava no mercado e tinha lá um monte de produto internacional de várias marcas conhecidas.
Eu não reconhecia nada, eu não conseguia ler nada, porque era tudo na letra japonesa, que eu não entendia. Então, eu não sabia o que era. Então, assim, querida, você Tudo quer que eu comer? É isso conhecia, aqui que tem pra hoje. Eu comi sopa mágica, eu levei na mala por muito tempo. Olha muito só. tempo. E eu lembro até hoje de eu comer, de chegar lá e comprar pudim, achando que era pudim de doce de leite e era de... Era salgado. E era salgado, que era de peixe. Aí comprar, achando que era suco de uva verde, e era suco de... Na verdade, era chá verde, que na época não era tão comum. Hoje eu adoro, mas não comia comida japonesa. Então, a parte cultural, eu acho que foi assim... Pegar uma pessoa, largar ela em qualquer... Tipo, pegar um peixe, coloca ele no deserto e ver como ele se vira. Mas ninguém tinha te contado isso. Não, Né? eu acho que devia ser óbvio, mas eu era meio novinha pra É, entender nova. que era óbvio que ia ter tantos desafios. Imagina. E também tem muita gente assistindo que deve pensar, ouvindo a história, romantizar a carreira de modelo, romantizar esse trabalho. Não, gente. E a indústria da moda é uma indústria que muitas vezes é cruel, né? É Naquele muito momento, eu cruel. acho que ainda mais, porque eu lembro, eu acho que a gente tá falando do que ano? Anos 2000? 2000. Padrão Gisele Bündchen, né? Ah, a cintura tem que ser tanto, o quadril tem que ser tanto. Tinham medidas muito exatas, né? Que você tinha que estar ali. Eu acho que esse também é um desafio bem grande para quem está começando com um sonho. Se você foi para lá porque você tinha um sonho grande, né? Quero seguir essa Tinha. carreira. Você mirava em alguém, se inspirava em alguém? Gente, eu era muito novo pra mim, tá? Não tinha nem. Não é que eu lá na minha cidadezinha do interior pensava em ser modelo e tinha uma modelo. Ela é uma coisa tão fora. Eu só conhecia a Gisele Bündchen porque era a Gisele Bündchen. Shirley Mallmann, na época, né? A Shirley Mallmann tava ainda nesse grande, né? Tá fazendo mega sucesso. E ela é gaúcha também, então tinha essas referências. Mas era muito distante, não é? Ah, eu tenho foco e eu vou. Surgiu, eu agarrei. Mas se tivesse surgido e eu tivesse meramente rebolado e pensado para agarrar a oportunidade, nada disso, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria nada disso. A minha vida foi muito assim, de perceber alguma coisa e tipo, agarrar e ir. Porque depois já foi. Uhum. Então, esse momento é muito claro. Não era um sonho, eu surgi. Eu falei, gente, mas é maravilhoso, eu vou conhecer o mundo. Eu nem sabia o que precisa para ser modelo. Ah, então estou falando que eu tenho perfil. Aí você olhava na Vou agência, lá. tinha perfil de tudo, entendeu? Ah, você tem que estar mais magra. Eu sabia que eu tinha que emagrecer. Então, eu comecei a decupar e entender o que era necessário para essa carreira que se apresentou e que eu achava interessante. Eu falei, gente, eu sou nova, eu já tenho a possibilidade de ter uma carreira, de seguir sonhos. E eu fui. Uhum. Lá, você voltou do Japão, e quando você voltou, você conseguiu continuar nessa carreira como modelo? Porque eu sei que depois você cursou rádio e TV. Eu voltei do Japão, aí eu fui... É que tem muitos, né? Tem um caminho de pedras e experiências pelo meio do caminho. Mas se for resumir, eu voltei do Japão, aí eu tive uma temporada em Milão. Uau! E Olha, aí que fui, luxo. que aí era outro perfil, né? No Japão eu fui para catálogo, para pegar experiência e para fazer dinheiro. Em Milão era para miguelar, era para ir atrás e desesperadamente conseguir fazer alguma coisa. quem de que ter ia um atrás, Você chegou a Fran? bater na porta, Fran? Oi, tipo tudo bem? isso. Ah, olha eu aqui. Quem Fazer uma que- foto minha, É. porque a gente só queria voltar com um material legal, de tipo, olha o que fizeram comigo, olha, esse é meu material. faço de aquela coisa graça. book, sabe? É, eu- Fran, você jura? Isso é normal. Era Verdade. tipo, tem um fotógrafo querendo uma modelo para fazer uns experimentos, eu quero. Aí eu fiz de tudo, de coisa de cabelo, de tudo que você imaginar, e aí, porque aí o material ia surgindo e as pessoas começavam a me ver em possibilidades, sabe? Uhum. Então eu queria voltar com o material. Só que em Milão, o que aconteceu? O mundo da moda meio que me esmagou, assim. Eu cheguei no meu limite mental. Eu acho que eu fui, durante todos os anos que eu estava como modelo, desde que eu cheguei, tentando me adaptar a esse algo que era essa carreira e fazer tudo o que me mandavam fazer e seguir esse padrão, que era um padrão na época. Por exemplo, eu sempre tive quadril, 38, e aí eu precisava entrar, e eu tenho estrutura mais larga, eu precisava entrar num 36, 34. Então, Fran, você não pode ter 90 de quadril, você tem que ter um 86. E isso para mim era muito sofrido. Eu cheguei em 86 quando eu tive anorexia. Só que aí, para estar 86 de quadril aqui, que era o que eles Devia ter queriam, 4 de cintura. eu tava aqui em cima, Anorexica. ossinho. E isso É, não era doente. visualmente bonito. Por quê? Porque eu tenho estrutura
E era uma coisa que, na época, eu não tinha essa consciência. Eu falei, tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer. Até que aquilo me consumiu e eu comecei a ter transtorno de imagem, comecei a ter distúrbio alimentar, anorexia, bulimia. E aí, no Japão, eu tive muita, assim, eu fui pra... No Japão, não, desculpa, em Milão, que eu percebo, assim, que eu cheguei no meu limite. Eu tive bulimia e aí eu já tava numa bola de neve, assim, um transtorno de imagem já tava vindo há 1 ano e pouco. E aí eu comecei a engordar muito por causa da bulimia e voltei antes do tempo. E eu voltei e fui direto para casa. Mas primeiro, então, você tentou se encaixar. Você falou, eu Sim, vou super. tentar, eu vou conseguir. Você vai para ficar uns meses lá. Tentou se encaixar de todas as formas, né? Tentei de todas as formas, só que lá era um pouco mais difícil, as pessoas eram um pouco mais realistas, mais cruéis, sabe, era muito mais difícil. No Japão eu trabalhei super bem, eu fazia dinheiro, eu tinha um retorno do meu investimento de tempo, de energia. Em Milão era não atrás de não, atrás de não, e aí você sempre vendo tudo acontecer e coisas completamente diferentes de mim, assim, pessoas diferentes, seguindo caminhos diferentes, muitas vezes que você não concorda, a que custos determinadas pessoas faziam coisas para poder acontecer. Eu fui sempre correta, eu fui sempre na minha, de tudo. E aí de alguma forma, eu era muito nova, né? Não é que isso eu falo hoje, 20 anos depois, mas na época eu não percebi que eu tava meio piradinha, né? Uhum. Qual que foi o... Eu fui para casa, e aí eu fui para casa e eu falei assim, agora eu vou emagrecer e volto. Essa era a minha ideia. E aí, meus pais me mandaram falar no Fran, você precisa então, vamos fazer um acompanhamento com um nutricionista. Eles viram que eu tava, de repente você tá muito magra. De repente, Vamos tomar um Biotônio Fontoura, Não, eu fui quando eu voltei, só pra vocês terem uma ideia, quando eu voltei do Japão, eu tava com 45 quilos. Meu Deus! Ai, quando eu voltei de Milão, eu tava com quase 70. Mas eu, quando era pobrinho, eu tava com quase Olha isso também, viu, Carol? Quando eu cheguei em Londrina, era só Eu lembro, só comia miojo, eu né, chegava, amigo? o pessoal falava, cadê o resto? Mas que situação. Só que eu não percebi essa transformação de corpo. E aí, quando eu cheguei, eu falei, não, eu quero emagrecer e quero voltar. E meus pais, assim, me olhando, né, bem acima do peso, já tava medida, tava no 42. Meu Deus. E eles me olhando, assim, claro, você quer voltar, a gente te apoia, mas, assim, vamos atrás de uma nutricionista, para ela te orientar na questão alimentar, porque eles não sabiam que eu tinha transtorno alimentar, eles não sabiam de nada, era tudo eu comigo sozinha. E você não... Nem eu falava. Mas eu acho que nem você sabia, Eu não sabia que é eu muito tinha. Você difícil a gente sabia que estava admitir. tentando entrar no negócio. E todo mundo era assim. Eu também preciso conseguir. Ô, Fran, é tão duro isso, tua fala é tão necessária, porque muitas mulheres passam por isso. Em graus maiores ou menores, né? A gente sempre tenta se encaixar. Eu acho que hoje tem muita fala sobre o assunto, então a cobrança com relação ao corpo é um pouco menor, mas ela ainda existe, ainda mais em determinadas profissões. Então, tua fala a tua história é uma história dura nesse sentido, porque a gente enxerga uma menina vulnerável, querendo que naquele momento aquilo ali virou um sonho, uma vontade. E por que está acontecendo com outras pessoas e não está comigo? Eu fracassei? O que é? Não sou boa o suficiente. Não sou boa o suficiente? É isso. Qual que foi o sentimento, assim, a hora que veio o choque de realidade? Quando veio, eu voltei de Milão, estava lá na minha casa, meus pais falaram, vão te mandar para uma nutricionista, e eu fui. E aí eu tinha todas essas questões acontecendo dentro de mim, que eu não tinha consciência, e a nutricionista percebeu que o que eu falava não batia com o que acontecia com o meu corpo. Então ela percebeu que tinham coisas que aconteciam que eu não compartilhava, ou que eu não sabia que aconteciam. Compulsões da madrugada, milhões de vezes por dia, e tudo que compõe uma bulimia, né? E aí ela mandou para uma psicóloga. E aí eu fui na psicóloga, sentando, conversando, depois lá, muitas sessões, de repente, eu entendi. De repente eu vi o que eu estava fazendo. E aí, quando eu tentei, eu falei, beleza, entendi. Quando eu tentei sair disso e eu vi que era difícil, o buraco era muito mais embaixo, aí eu entrei numa depressão. Mas depressão, assim... Eu não queria mais sair de casa, não queria sair do meu quarto, joguei minha vida fora, eu tinha todas as oportunidades do mundo, eu joguei minha vida fora. Sensação de culpa.
Com certeza, porque assim, qual é a modelo que acontece depois dos 20 e poucos? Eu cheguei no momento certo e joguei todas as oportunidades, tudo que eu tinha, todos os sonhos, eu destruí. Essa era a minha sensação. E aí eu fui para depressão muito assim, eu não queria mais viver. Eu achei que não tinha mais para onde ir. Imagina, hoje olhando para trás, eu falo: "Ai, menina, você vai viver tanto. Você vai viver tanto que na verdade, uma coisa que eu descobri é que não é que eu estraguei tudo, eu me salvei. Eu me tirei daquilo. Alguma pessoa, sabe, lá dentro, a minha alma falou: "Você não pertence aqui, sai". E me tirou com dureza. Precisou muita coisa. Mas foi aquele momento que eu me culpava, dizendo, joguei tudo fora, que eu estava me salvando. Eu salvei a minha vida ali. Então foi através da terapia que você conseguiu Foi através da sair. terapia. Mas é uma questão de se sentir, se entender e se conhecer, na verdade. De ter sensibilidade para aquilo que eu não sei como é a sua fé, mas aquilo que Deus mostra pra gente, aquilo que tá dentro da gente mesmo, né? Que muitas vezes a gente não ouve, porque a gente vai no flow, no fluxo do que tá rolando, do que tá acontecendo, do que é bonito. Puxando até pro que hoje a gente vive dentro da internet. Você falando de compulsão alimentar, de tentar se encaixar dentro de um padrão para ser modelo, que era a profissão da moda. Toda menina, o sonho era ser modelo. Hoje a gente vê que o sonho é ser influencer. Quero ser youtuber, quero ser... Tananá. E as pessoas se submetem a condições hoje para estar dentro de uma realidade digital e ganhar likes e viralizar e não sei o quê. Se submetem a fazer coisas, a perder o tempo de qualidade com família, a ficar horas e horas pesquisando, caçando intriga, caçando coisa para viralizar, coisas a qualquer custo, né? Eu acho que tudo isso os padrões vão mudando, mas as pressões estão sempre ali, né? Então, de alguma forma. Isso a gente pode levar para qualquer área. Por que eu falo de maternidade de uma forma real? Porque existe o modelo de maternidade, existe a romantização da maternidade, existe a expectativa sobre a mãe, sobre essa mãe toda poderosa que tem que dar conta de tudo, que tem que ser assim, assim, assado, que tem os filhos perfeitos, que tem a vida perfeita. E isso com as redes sociais, antigamente era é de capa de revista, era de comercial de margarina, hoje existem as redes sociais e tem muita gente que só posta a vida perfeita. Então, a chance de você se frustrar se o seu modelo é aquele, de cair no que eu caí lá atrás, entendeu? Não precisa ser para moda, não precisa ser para corpo, beleza, para maternidade. Então, quando eu fui a primeira mãe ali da família e eu não tinha contato com outras mães novas, assim, a última mãe da família era a Tice, só que a Rafa já estava bem mais velha, bebezinho, assim, eu não tinha minha irmã, não tinha filhos. Então, existia toda uma ideia do que era, e existiam as redes sociais do que era essa maternidade. Da mamãe amamentando, filhinho, perfeita, pele perfeita, tudo perfeito. Aquela gente, mulherada não era no crossfit perfeito. com barrigão, até na gestação. Né? A gente cria expectativas, né? Como eu quero ser grávida, como eu quero ser mãe, como eu quero... baseado naquilo que a gente vê e que a gente acha lindo. Exato. Escolha seu alimento, porque se seu alimento é esse, você vai se frustrar. Escolha quem você segue, escolha suas inspirações. Não, a gente não pode ser cega. Existe as redes sociais, existe muita coisa boa. Tem. Então, você tem que se conhecer, você tem que ter esse filtro, você tem que saber os limites disso. Porque se eu tivesse, eu poderia mais uma vez, mas é que com a sensibilidade, com a experiência, com a maturidade que eu entendi, quando eu vi, eu falei, mas calma, não é tão assim. Peraí, amamentar já tá bem difícil aqui, não é nada do que eu imaginava. Calma, o que é isso? O peito jorrando, empedrado, doendo, o filho morrendo de fome, não conseguindo dar, porque meu peito tá desse tamanho, aí tem gente que fala que tem que botar quente, tem gente que fala que tem que botar gelado, não, vai pro banho, amassageia, não pode. Gente, é enlouquecedor. E eu lá, me sentindo um lixo, primeiro neto dos justos, sabe assim? Ai, que lindo, conto de fadas. Gente, é de verdade, não tem nada. A gente se sente, eu postei foto usando a fralda, sabe? Sei, aquela calcinha. A calcinha. Calcinha fralda, Falando e com 3 tops aqui para conter, para ver se diminuía a quantidade de leite, porque eu falei, isso é minha realidade, gente. Não é.
Eu não tô vivendo Não nesse dá. mundo de Eu vi cor-de-rosa. alguns vídeos seus, né? Quando a Carol falou que você vinha, a gente foi entender, porque não é o mundo da maternidade, não é um mundo que eu acompanho, né? E eu comecei a ver alguns vídeos ali, eu vi muitos comentários, alguns vídeos seus ali falando da situação com a criança, tudo, tem muitos comentários. E aí a gente vê como que as mães se identificam. E aí eu quero perguntar, gente, mãe, assim, é tudo igual mesmo? Tipo, Tudo igual, amigo. todas têm as mesmas? Acontece com todas? E acontecem as mesmas culpas. Eu acho que muito do que a Fran aprendeu sobre culpa, naquele momento de falar, eu estraguei toda a minha carreira, eu estraguei tudo isso, e aprender a lidar com culpa. Culpa é um sentimento tão pesado, tão difícil de sentir, né? Culpa é uma coisa que, poxa, fui eu que Eu estraguei. sou muito expert. É. Sou ótima nesse sentimento, gente. ó. Ah lá. E aí você trouxe isso pro mundo que você vive hoje, que é o mundo da maternidade, de uma forma muito leve. Até para tirar esse sentimento de peso das costas das mulheres, porque virou mãe, tem culpa. Não adianta. Não adianta. Porque a fulana consegue fazer isso, consegue... nananana. Um dos meus quadros que as pessoas mais amam é tipos de mães. Uhum. Que eu falo dos diferentes tipos de mães, simplesmente para as pessoas entenderem que existem tipos de mães. E que não importa qual tipo que você tá tudo certo, é você. Você tá sendo o melhor que você pode ser e não tá errado. Então eu vou lá e eu didaticamente coloco um tipo do lado do outro para dizer, a situação vai acontecer, você pode reagir de qualquer forma e você tem todas essas mães dentro de você. Uhum. Então, essa aceitação, esse reconhecimento, essa pessoa ver, se identificar e aquilo falar para essa mulher, você não tá sozinha, entendeu? Você não precisa ser aquilo. Tá tudo bem, a gente tá tudo aqui, ó. Entendeu? É Tamo até junto. legal A gente essa- até posta aquilo às vezes. Essa entendeu? mãe de primeira viagem, às vezes tá ali no Instagram, vendo essa coisa romantizada, não sei o que, daqui a pouco cai no seu e fala assim, opa, tem uma coisa diferente aqui. É aquilo ou é isso aqui? É. Né? É isso, Mas- porque não bate. Quer dizer, então o problema é comigo. Você entende que se você só segue referências de mães perfeitas, quando você vive uma maternidade normal, nem vou dizer que não é perfeita, porque, gente, uma maternidade Normal. de verdade, Uhum. normal, que tem altos e baixos, que tem trocentos desafios, você olha, se pra todo mundo tá perfeito, todo mundo que você segue tem aquilo, você fala, peraí, a errada sou eu. Eu não sei educar meu filho, eu não sei ser mãe, eu sou uma mãe péssima. Uhum. Então, por isso que eu falo, você tem que ser seletivo e organizar o que te faz bem. Você falou a respeito do quadro, que faz muito sucesso. E falando de quadro, eu quero puxar um pouquinho de volta para sua trajetória, que aí depois você começou a atuar. Uhum. Você foi ali para a carreira de atriz Sim. e você contou pra gente que recebeu vários nãos depois da maternidade. Sim. Esses nãos também você olha hoje e vê como providenciais? Eu acho. De repente, se você estivesse ali presa numa emissora, numa novela, num compromisso assim, você não poderia viver como você vive com seus filhos hoje, viver a família da forma gostosa que você vive e ajudar tantas mulheres com propósito. Então, são coisas providenciais que acontecem na nossa vida, né? Eu acho. Na hora a gente não entende, a gente acha que tô fracassando e tal. E isso também te trouxe uma liberdade. Aí que eu lembrei de perguntar a respeito dos quadros, porque você roteiriza, você cria, você faz um tudo. Você falou, bom, tá bom. Eu crio, eu roteirizo, eu escrevo. Por exemplo, as Você sketches é personagem, atua. eu escolho, muitas eu edito também. Olha então, só. eu já tenho... A minha equipe brinca que ela já vem com a ideia pronta. O problema é decupar o que ela quer, porque ela já sabe na cabeça dela. Na cabeça Só dela que tá a gente pronto. precisa Então, tem entrar gente na cabeça dela para parecida entender o aqui. que é, porque não adianta, na maioria das vezes eu já chego e já falo, nossa, é isso. E aí eles decupam. Mas o que eu acho? Eu acho que eu fui, conforme a grande mudança ali da minha vida pós-depressão, eu tentei realmente entender o meu caminho, o que faz sentido para mim, quem eu sou, o que eu amo, para onde eu quero caminhar, qual é a minha essência. Aí eu fiz comunicação social, aí eu fui fazer teatro, e cada vez eu fui me encontrando mais. Aí trabalhei um monte de tempo no teatro, aprendendo a roteirizar a peça, escrever, a gente escrevia as coisas. Depois eu trabalhei em edição de programa de TV. Então, eu aprendi, meio que eu fiz uma escola para tudo que eu faço hoje. Eu fui passando pelas diversas áreas. Aí, quando eu fui mãe, na minha cabeça beleza, eu sou mãe, amamento, eu tinha todo um roteiro. Eu sou mãe, eu amamento, aí eu volto a fazer novela, e, né, eu tenho
consigo me organizar, quero voltar a fazer novela, quero fazer peça, eu já estava escrevendo peça durante a maternidade lá, que eu vou escrever na lei, blá, blá, blá. Tinha todo um roteiro que não aconteceu. Porque o que aconteceu é eu senti mas você é mãe, né? Você é mãe recente, tá com um bebezinho. Aí eu tô. Você não vai dar então. conta, você vai faltar, você não vai ir. Então, é porque a gente já teve tanta coisa assim, mas vamos esperar um tempo. Esperar crescer, curte esse momento. Esse é o discurso. E aí eu falei, gente, mas eu amo trabalhar, eu não consigo me imaginar sem fazer, mas ao mesmo tempo a maternidade surge aquela coisa de tipo, peraí, meus filhos são a prioridade, meu tempo é muito importante, então eu não quero fazer qualquer coisa, não. Eu quero fazer algo que tem que valer tanto para eu estar longe dos meus filhos, tem que valer muito. Uhum. E aí que eu comecei, surgiu sem querer um vídeo que eu postei, que viralizou, que eu falava sobre birra, e aí todas as mães começaram a me mandar mensagem, assim, muita mensagem. É exatamente isso. E eu não tinha muita experiência com redes sociais, porque assim, a família toda é disso. Mas eu tava no teatro, gente, eu tava fazendo outra coisa. Quando eu postei e teve uma identificação imediata e começou a viralizar, e eu falei, as pessoas se sentem assim e é importante elas verem isso. Tem espaço para mim aqui. Aí que eu entendi. Aí eu comecei a escrever, dirigir, comecei a fazer as minhas coisas e pensar o que eu quero comunicar, qual é o meu propósito, o que eu quero através disso. Uhum. Porque eu sabia que não era expor minha vida. Eu falava, eu não quero estar só ali para mostrar. Eu queria algo que tivesse a ver com a minha história. Entendeu? Eu não quero fazer qualquer coisa. Quero contribuir. Eu Quero contribuir, quero... eu quero que algo me motive. Entendeu? Tem que fazer muito sentido, tem que ter um propósito. Não é lifestyle. Eu vou mostrar o que eu como, o que eu bebo, o que eu caminho, isso, que aquilo. Não. Não, eu precisava ter, e isso é muito legal na nossa família, porque a gente tem 2 influenciadoras de lifestyle que fazem com maestria. E eu sabia que esse não era o meu espaço. Entendeu? Eu não sou antenada, eu não sou a pessoa mais ligada na moda, eu não sou a pessoa mais ligada com as coisas da casa, eu sou bem normal. Quem sou eu para influenciar outras pessoas com relação a isso? Mas de história, de dor, de entender o sentimento das pessoas, eu sei. Tem uma eu outra já tive coisa lá, entendeu? Uhum. Tem uma outra coisa, Fran. As pessoas romantizam isso da família de vocês também. Porque, olha, é o neto do Roberto Justo que nasceu, é a neta. Ali é diferente, ali tem rede de apoio, ali tem isso, ali tem aquilo outro. E aí, de repente, você fala, não, aqui é vida real, eu sou um ser humano. Calma lá, né? Porque a gente sabe que o Roberto é um empresário de muito sucesso, muito bem-sucedido. As pessoas conhecem, sabem da vida dele, tem uma vida pública e tudo mais. E projetam em você, dentro da sua casa também, algumas coisas que... antigamente, na revista, a família Margarina existia. Hoje em dia, ainda bem que tem pessoas que vêm como você para trazer uma nova visão de tudo, né? Mas é bem delicado, porque ao mesmo tempo eu preciso tomar esse cuidado de entender o meu lugar, entendeu? Porque a crítica vem também. Mas isso que eu ia falar. E os comentários? Mas ela não precisa trabalhar. Por que ela tá fazendo isso? As pessoas... Que é um dos grandes do digital. Então, se você vai trabalhar, você tem que saber que tem todos os lados. E não importa o que você fizer, vai ter críticas. E as pessoas estão cada vez mais polarizadas. Então, eles querem te categorizar. Ou é aqui, ou é ali, ela é isso, qualquer. Então, você pode acertar por 5 anos. Se você fizer uma coisinha, você vai explodir por causa daquilo, vão tentar te cancelar. E isso eu acho triste, entendeu? Porque as pessoas têm um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente não suporta mais determinadas coisas. Então, é muito importante algumas bandeiras que estão... Mas o outro lado é que, mesmo assim, existem uns julgamentos, existe uma crueldade de acabar com uma pessoa por talvez um erro que eu acho não tão humano. Eu acho que todos somos seres humanos, entendeu? Então... Isso já te fez pensar em desistir de estar nas redes sociais? Não. Ainda mais depois que você tem filhos. Porque quando falam da gente, a gente fala... Eu, por exemplo, eu não ligo muito. Agora, quando fala da minha filha, esses dias falaram assim, essa menina com esse cabelo de bisonha. Eu até guardei o nome que a pessoa falou.
Porque minha filha tem cabelo cacheado, como o meu. Aí tava com o cabelo armadinho. Olha, aquilo ali foi no fundo da minha alma. E eu mandei um áudio pra pessoa, respondi com áudio. Eu só não falei palavrão, porque eu falei, vai que essa pessoa pega e bota em algum lugar. Mas a minha vontade era pegar e colocar o nome dela e botar a cara dela nos meus stories, no meu feed, e mandar pra todo mundo, pra revista, pro Camargo. Você é dessas, Fran? Ai, Camargo, babado. Você é dessas, Fran, também? Ou você se contém? Não, eu sou eu Ou me você nem contenho lê? mais. Porque tem gente que nem lê os comentários, né? Não, eu leio muita coisa. Eu leio muito, assim. Eu sou de responder inbox. As pessoas me mandam, eu respondo tudo. Mas eu tenho um lugar que é tipo, isso não diz respeito a mim, diz respeito à pessoa. Não tem a ver com a minha filha, eu também tem a ver tenho com isso. a pessoa. Mas na hora é um Claro. sentimento, Não, é uma comigo, coisa. Meus filhos, Que é uma coisa que vem, que eu não sei de onde, é um instinto, sabe? E passa, pra mim, eu sou uma pessoa bem centrada e também penso como você, vou pro lado um pouco do racional, passa rápido. Mas ali na hora dá um ferve. Assim, ó, na hora. mas eu acho que talvez seja um dos motivos pelos quais eu não posto muito sobre os meus filhos. Eu posto pouco, assim. Não fico mostrando tudo deles, esperando, sabe? Então, talvez é um jeito de eu me proteger, tô pensando agora, assim, com você. Um jeito de, tipo, eu não sei como eu lidaria com críticas fortes com relação aos meus filhos. Eu acho que eu também... Você sabe até onde você pode ir com a criação de conteúdo também. Tá dentro de um lugar seguro, mas às vezes os vídeos furam as bolhas. Claro. E né? esse quando fura a bolha, que é a questão. Viralizou um vídeo, chega gente que não é da maternidade, chega gente que não se identifica com aquilo, que acha que você tá exagerando, que você tá falando de uma culpa que, ela tá falando dessa culpa porque ela vive lá na bolha dela, na vida, né? Então, quando fura a bolha é muito bom, porque a gente chega em novos lugares, isso é muito bom, mas... E dá pra saber certinho quando furou, né? Dá pra saber certinho. Começa a vir uns comentários que você fala, entendi. Aí você vai lá, olha, quando eu começo a receber muita coisa... Aí eu vou lá, Aconteceu alguma 1 milhão. coisa aqui. Aí eu falei, entendi. Você para de ver? Aí eu paro de ver. Eu paro de ver. Você não apaga conteúdo? Hã? Você não apaga Não, conteúdo? nunca apaguei. Também nunca apaguei conteúdo. Eu vou deixando, Nunca apaguei. Ô, Fran, e... E sobre expectativas dos seus filhos com relação ao que você viu antes já dos filhos dos outros? Por exemplo, você vê uma criança birrenta, uma CI, né? Como eu chamo. Você Depois... chama de CI, gente. CI significa criança insuportável. Isso. Daí Ele pergunta, quando eu vou na casa dele, ele fala assim, ó, amiga, você vai levar a CI? Você vai trazer a CI? Aí eu já sei que é a Diana, entendeu? E aí, o pior de tudo, a Diana chegou um dia na casa dele, Fran, gente, Diana chegou um dia na casa do Anselmo, pegou uma caneta, riscou o sofá novo dele, de linho claro. Coisas chiques, de coisa fina você sabe, né? Então, coisas muito finas, caríssimas. Aí a criança me vai e risca. Mas assim, a primeira culpa é a mãe, porque a mãe que deixou, que tá vendo... Eu lá no meu canto, assim, ó, tomando meu vinho e olhando a criança, e olhando a mãe, e falando assim, cadê a mãe dessa criança que tá vendo com essa caneta na mão e não Peraí, deixa eu contar. Ele faz, antes da gente chegar na casa dele, eu e as outras amigas que tem, mas é de brincadeira, tá, gente? Vocês não vão pensar mal. Não, vocês que acham que é de brincadeira. Ela tá tentando aliviar pro seu lado. Tentando aliviar pro seu lado, amigo. Poxa. Ele pega, sabe post-it? E ele coloca preço nas coisas. Ele bota o valor. Então, por exemplo, essa caneca aqui, ó, ela tem um post-it. Você pode fazer até um vídeo, né? R$30. Vai na casa do Anselmo que você vai ver. Posso Aí ele usar bota. isso? Claro. Tá. R$30. Tic, tá aqui com post-it. Aí a mesa, R$30. O sofá, gente, tava com post-it, que não sei, né? Tava com post-it, sei lá, quando eu não lembro, tipo R$1.000. E aí, a hora que a Diana rabiscou que eu vi, mas era um gizinho de cera. A gente sabe que gizinho de cera a gente dá um talento depois. A hora que eu vi, eu falei, ai, meu Deus. E aí ela quebrou alguma coisa naquele mesmo dia também, né? Quebrou também. Quebrou alguma coisinha. Uma coisinha besta, tá? Mas também tava com post-it. post-it. Guardando o Pix atrás do post-it, Isso tem o Pix. faz 1 ano e meio. Porque daí a criança vai quebrando, vai sujando, e ela vai juntando os post-its e no final entrega pra mamãe. Isso é muito maravilhoso. Daí Eu tô agoniada, porque assim, as pessoas sabem que eu fico com meu celular e eu começo a anotar as ideias. Eu já tô aqui sem o meu celular pra anotar essa ideia. Eu quero muito fazer esse vídeo. A gente lembra você no final, faz. Mas você é perfeito, você me perguntou disso, né?
Eu tenho o outro quadro que eu faço, que é o Pagando a Língua na Maternidade. Ah, é exatamente isso. Essa palavra que eu tava tentando colocar. Exatamente. Então, toda vez que você... Então, você é perfeito. Você vai ter filho, por favor. Eu acho que não. Ah, não tenha, Não. porque eu quero te chamar. É Não. muito bom. É maravilhoso. Você vai beber todo o vinho. Toda vez que a pessoa falou algo e pagou a língua, bebe o vinho. Nossa, e eu olho gente. pra Não, ele, eu não vou. Eu fico tenho vendo- certeza que eu não vou. Não eu vou vou. vendo uns O meu cheques. filho vai ser muito educado. Ele não vai. Não vai fazer Amigo, isso. amigo, e se a gente contar o chat GPT que a gente que muito você bom. colocou como que seria seu filho, menina, melhor não vir ao mundo. Melhor. Colocamos no chat GPT pra ver a foto, depois se der a gente coloca aí pra Não, as minha amiga, pessoas não verem. faça isso. Não, E é engraçado que depois que eu criei esse quadro, quando eu tô falando com uma pessoa que não é mãe, ela começa a falar, né? Você faz aquela cara de paisagem, né? E aí eu só fico vendo os check. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Eu fico só vendo a lista. Birrenta no todas as- shopping já? Já aconteceu? De espernear? Oxi, amigo, isso é Gente, básico. Não, gente, alguma coisa tá errada. É básico, não tá errado, é Esse isso foi meu aí vídeo que mesmo. viralizou, inclusive, o primeiro. Eu acho que eu vi Ah, esse. é? É. E eu vi também um seu que a criança tá, você tá no, não, a criança tá um berreiro assim de Ok. criança e você abre a maçã assim, e fala assim, só por Ah. causa só por causa disso. Exato. É um drama. Muito. Aquele ali tem muitas versões dos vizinhos, assim, que devem achar que a gente faz horror. Socorro! E aí você lê os comentários, as pessoas, nossa, os meus filhos... Polícia na Polícia na porta. porta. Meu filho ainda fala, socorro, me tira daquela louca! Ela E, vai na me verdade, matar. a mãe, tipo, quer botar o pijama, sabe? Hoje a minha filha tava lá em prantos, porque tinha que tirar a roupa da escola, sabe? Ela Chegou tá em me casa, tá toda matando. suja. Tem que tirar, Então, né? Simples. Pois é, e é isso, acontece. E olha que insight mara que você deu pra gente aqui agora. Que você, lendo os comentários, tem muitas ideias. Muitas. Porque a pessoa fala, olha, aqui em casa aconteceu parecido quando... Então é muito Muito. interessante você estar ali muito ativa perto da sua comunidade, porque a própria comunidade devolve ideias e insights daquilo que você pode criar. E é muito louco, porque assim, não só daí, mas da vida, né? Então eu tô vivendo uma situação, às vezes, meio trágica até com as crianças, aquele caos, aquele momento que deu tudo assim, que você fala, meu, não é possível que eu tô vivendo isso. Eu tenho um eu fora de mim que tá analisando e roteirizando. Que ela fala, nossa, que é um vídeo incrível. Nossa, eu vou botar isso num vídeo, meu Deus. E aí tá aquele caos, né? Puxa aqui, aquela loucura. Que você fala, não é possível que eu causei isso. Tinha uma vez que a gente decidiu, vamos todo mundo dormir no mesmo quarto? Ê! Uhul! Aí botamos um sofá que não deu certo, botamos outro não sei o quê. Aí trouxe colchão de casal do outro quarto, botou... De repente, corta pra gente 11 da noite, eu e meu marido com as duas crianças, urrando de frustração. Muito. E eu e ele, a gente olha, a gente se olhou, a gente falou, Era pra ser gostosinho, meu né? Deus, como que aconteceu tudo isso? Da onde as duas... Era pra ser legal. Eu jamais... E a gente não conseguindo. Eu e ele, a gente... Todos os instrumentos que a gente tinha pra usar, a gente usou. E a gente não conseguia acalmar. E os dois berrando de frustração, porque a gente, os quatro, ia dormir junto. E nada era perfeito o suficiente. Sei lá o que aconteceu. É E eu sono. olhava naquele... Em vez de chorar, eu ficava... Isso vai dar roteiro. Nossa, isso vai dar Ótimo. roteiro. Gente, isso aí que você falou Tudo vira agora, trabalho. porque Muito tudo bom, é não posso esquecer. sempre birrenta, a mãe fala que é sono. É sono, a Tá criança... com sono. Mas Não é é. assim, gente? Tá todo mundo Mas rindo é, aqui, vocês estão achando que é desculpa nossa só pra gente proteger nossos filhos. Não é sono. sono, ou é fome. sono. Ou fome Ou também. fome, gente. Agora, Não quando é junta falta de fome Mas com pra uma sono. criança esberrar assim, de Berra, esguelar berra. Olha lá o de check, eu tô fome, vendo, tá vendo? Eu gente. só Ah lá, vejo ele é. pagando de a língua. fome, há quanto Ai, tempo tenha essa criança filhos, não por favor. come? Há quanto tempo essa criança não come se ela tá esguelando de fome? Não, amigo, Uma é qualquer hora. coisa. É. É. Uma hora? Ou comeu a maçã em vez da banana. Também É. pode estar gritando assim. Gente, será que não alimentou outra criança? Não, amigo, não. Agora que vamos aproveitar que nós estamos falando de alimentação. Ah, E eu já te perguntei se você fez exercício hoje, você falou que não fez. não, eu não fiz porque... Ah, eu Eu tô- adoro. Porque você vai fazer exercício comigo hoje. Tem uma coisa legal aqui pra Eu falei você. já que eu fui enganada? Eu falei, Não porque eu fui foi. enganada. Me falaram, vende roupa de ginástica Olha de que tênis. conversa. Eu chego, ela está montada, gata. Ninguém vai malhar. Você vai malhar assim? Eu vou mostrar Não faz pra vocês. isso, não faz isso. Mas calma que tem o antes e depois. Eu quero ver. Ó, peraí, aqui, ó. Aqui, onde que eu tô? Tô nessa? Olha isso aqui, gente. Agora, Fran, você está convidada para o nosso quadro de Bike com Carol.
Olha, conversa produtiva, conversa boa, porque você já vai... Ó, mãe tem a vida muito doida. Ó, compromisso, ó, você já vai matar um compromisso aqui agora. Bora. Meus amores, o meu negócio é otimizar tempo. Eu sempre gosto de estudar, ler, ouvir, assistir podcasts enquanto eu tô me exercitando. Como que você faz isso? Eu pego, vou pra bike e me sinto produtiva, queimando calorias enquanto eu treino. E você pode fazer isso também, olha que maravilha. É justamente por esse motivo que a Move tá aqui com a gente. E eu sei que vocês já vão me perguntar também, qual que é essa bike que eu tô usando? Essa bike aqui é a C3 da Move. Ela tem um design super compacto, funcional, cabe em qualquer espacinho aí da sua casa, sério mesmo, você vai ver. E ela tem vários pontos de regulagem, ou seja, serve para todo mundo. Você vai ajustar para a sua altura, tudo bonitinho para você se sentir confortável enquanto tá pedalando, cuidando da sua saúde. Além disso, ela tem carga, você pode ajustar a carga e ir evoluindo dia após dia para o seu treino ser sempre eficiente. Então o que eu vou fazer? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da bike para você tirar todas as suas dúvidas. E também na tela tem um QR Code, é só apontar a câmera do seu celular para ele que você vai ter todas as informações. E olha isso, você pode ter uma dessa aí na sua casa, assistir a gente aqui e ainda você pode parcelar em 21 vezes. Então pede sua bike, a C3 da Move aí e arrasa. Olha... Para, olha isso, a gente tá sendo produtiva. Exercício queima calorias, não sei o que lá, fortalece as pernas, bumbum. Se eu for ficar assim, eu faço. Não, e deixa eu te falar uma outra coisa. Oi. Ah, você quer prender o cabelo? Quanto tempo eu vou ficar? Não vai dar Não, nem vai ser tempo, rápido. não vai dar Você nem fica aí? tempo. Aí Eu não fico, não teve mais uma bicicleta, Ele que pediu pra não ter. infelizmente. Entendeu? Ele não queria. Vai Esse ter negócio que da falar hérnia mais dele aí, né? É, você tá entendendo? Agora vamos lá. Eu tenho um presente pra você. A gente não te colocar na bike à toa. Tem uns presentes, mas antes você tem que responder um quiz pra mim. Tá. Preparei um quiz pra ver se você... Vamos ficar ofegante juntas, tá? Vamos. É isso, bora juntas. Um quiz pra ver se você tá entendendo mesmo a diferença entre as gerações e as gírias. Eu quero ver se você aprendeu. Ai, Vídeo Fran, maravilhoso, Gente. espetacular, amamos. você sabe o que eu aprendo Calma. muito? A Fran faz um quadro que ela fala, às vezes ela mostra coisas... Desafio de gerações. às vezes ela mostra coisas da nossa geração, tipo um disquete. É. E fala, o que você acha que é isso? Pra Rafa, né? Aham. E aí a Rafa fala, não, mas e tal expressão? A gente não sabe o que é. Não sabe. Eu ouvindo, lá vendo... meu Eu Deus, custa o que é acreditar isso? que eles realmente falam aquilo. Mas... Ok, Eles falam, né? Falam, mas a gente precisa se inteirar. Então eu quero saber se você está realmente inteirada do assunto. Nossa, vamos ver se eu aprendi. Vamos lá. Ah. Quero que você me fale o que é lá ele. Ai, esse era o mais difícil. Até hoje eu não sei explicar, calma. Eu sei, porque essas coisas de jovens, tudo, eu... Ah, sei. Lá ele é quando é o oposto, não é? Não, tem ai, uma coisa. Ai, gente, Fran, calma, pelo amor de essa Deus, era não mais decepcione. difícil. Eu lembro que eu Deixa falei o pra sangue Pietro. circular. Vai, vamos Eu fiz- oxigenar. Se você pedalar Eu mais sou rápido, pietra. você vai conseguir, porque daí, Não, aí eu daí já não vai vou ter- oxigenar. Nossa! Eu fiz com a Pietra, né? E aí eu lembro... Você me explicou, até agora eu não entendi. Menina, eu vou te explicar. Lá, eu então. acho que lá ele é um dos únicos que eu não vou saber. Lá ele eu também não sabia. Lá ele é gay. Não é? Não é. Não é. Olha lá. Léo falou Pra que é. essa geração não é. Ai, pera. Lá ele não é gay. É tipo assim, situações uma situação... que uma situação- envolvem Não o é. assunto. Ah, Sabia? Pra essa geração não é. Porque na internet depois eles foram lá e falaram que era. E ela falou, sim, existe isso. Mas pra Gen Z, não é. Gente. Já tem uma nova versão. É Vai lá. Gente, sério? eu acho que teve aí uma É sério, gafe. Vamos para a pesquisa. próxima pergunta. Não, é sério, gente. E ela me explicou, é meio que eu não sei. É meio quando a pessoa contradiz o que... Eu não sei, não vou inventar. Difícil. Não sei, é difícil, Então, mas e aí, que essa existe isso e tem um outro sentido também, que é o da Pietra. Vai, tá aqui, ó. Então eu acho que ela deve... Ah lá, a Leca já achou. Fala. Usada como em memes, como forma de destacar o duplo sentido de uma Duplo declaração. sentido, tá vendo? Como assim? É Não quando você entendi. fala uma coisa, mas quer dizer outra. Não entendi. Entendeu? Especialmente com conotação sexual. Não entendi. É isso. Dê duplo exemplos. sentido. Dupla... Tá. Agora, como que usa lá ele em duplo sentido? Vamos Não fazer o sei seguinte, também. vamos dar o prêmio para ela? Calma que tem mais. Aguarde, Vai, aguarde. Vamos. Reese. Ai meu Deus. Reese é uma pessoa que tem carisma. Carisma, É, uma pessoa pode ser. que Seduz, tem o seduz. poder de... Isso. Mais um prêmio, Olha, gente. tá.
É prêmio em dinheiro vivo, hein? Agora, pocando. Pocando, ó, esse podcast aqui comigo tá pocando. Cadê minha câmera? Tá arrasando, Tá amor. arrasando, gente. Tamo, ó. Isso. Foi de arrasta. Foi de arrasta, morreu. Boa. Morreu. Ai, gente, que Tá situação. pocando, mulher. Você tá tô pocando. Foi de arrasta. Ai, Tem um Morreu. molho. Tipo, ele foi de arrasta. Eu achei que foi de arrasta. arrasta pra cima no Foi embora, Instagram? É. Também achava. Tipo, arrasta pra cima. Gente, Mas arrasta pro céu, assim. Foi embora. ou, né? Ai, gente, É, a gente, eu a achei gente com que tantos era. dedos, né? A nossa geração com tantos dedos pra falar que a pessoa morreu. No meu caso é pro céu, Eu né? achei que foi de arrasta, tipo, você não quer ir pra festa. É. Ah, mas vamos de arrasta, vai. É. Eu também Foi de achei que arrasta fosse pra festa, isso. Foi arrastada. Não tem nada a ver. Nada, menina. Foi de arrasta. Agora a última, vai. Tem o molho. Tem molho. Ai, eu lembro. Pera, ela falou que tinha molho, então calma. Eu acho que é uma pessoa que tem borogodó, que Boa! tem Ziriguidum. ziriguidum. Eu acho, Boa! esse aí tá mais fácil, né? Esse Já aí tá posso sair fácil. daqui? Não, agora a gente tem umas perguntas de seguidoras. Só mais meia Uma hora. só. Vai mais Boa. uma que daí a gente entrega. Não, tô tranquila, tô exagerando. Vai, lê aí pra gente. Como ela faz pra resistir a doces sem que ela é diabética e super controlada? Ah lá. Gente, educação, assim, é você se acostuma, na verdade. É, não tem Você vai mudando casa? o seu... Não. Você vai mudando o seu paladar, então uma pouca quantidade já surge um efeito muito grande no meu corpo. Quando eu quero, não é que eu preciso comer uma barra de chocolate, eu como um pedacinho, ele me... Mas então você Já acaba, me você supre. acaba Eu tendo em casa, reeduquei, normal. realmente. Você, Mas ah, eu tenho. entendi. Tenho normal, ainda mais com criança, tenho um monte. Tem como, uma bolachinha, um negocinho. Mas foi uma reeducação mesmo. Eu acho que o nosso corpo se acostuma, né? O nosso paladar. Por exemplo, a pessoa bebe vinho. Bebe a primeira vez, você não gosta. Então, o paladar É, que você Meu comida filho- japonesa. Meu filho não vai comer doce. Shoyu. Tem coisas que você precisa comer muito pro paladar acostumar. E eu sinto que ele também se acostuma. Se você corta o doce por muito tempo, quando você volta a consumir, Adoro, gente. quando você... Ela tá plena. Quando É você isso que volta eu a gosto. consumir, pouco já faz... Já pra você é muito. Meu filho não vai comer doce. Ah lá, vamos botar o check depois, então. Ó, ela ganhou os presentes, meu Deus do céu. Traga, Paulo, Léo, alguém traz pra gente. Olha, os presentes são pra você se cuidar mais e mais. Adorei. Então aqui temos, É. ó, creatina da minha linha. Você toma creatina? Você vai amar, que essa é saborizada. É divina. Calma. Essa aqui é de... Eu já guardo pra você. Essa aqui é de tangerina. Divina. Adorei. E também coloquei um whey com um sabor incrível, delicioso, que você também vai amar. Amar de paixão. Você me sacaneou que você não veio com esse abdômen de fora. Eu queria tanto ver pessoalmente. A gente Eu mostra cheguei aqui e eu depois. falei, não! Posso tocar? Deixa Eu ver o coloquei que aqui é. também. Ó, esse whey é de Ó, cappuccino. Você gosta de cappuccino? adoro. Ele é bem cremoso, bem maravilhoso. Adoro. Coloquei também aí Ah. uma pasta de amendoim da Power One, que é minha parceira tem bastante tempo. De leite em pó. É muito boa as crianças amam em casa. A Diana tem a pasta de amendoim dela. Ela ama. Aquela gosta de brownie. Tem vários Sabor de sabores. açúcar. Ai, que legal. E eu coloquei nessa sacolinha aqui, ó. Ah. Vou colocar aqui de lado. Aqui tem mais uma Tem mais? xícara Ah, é uma xícara. pra É, do aqui, nosso programa. com a creatina. Ah. Yes. E aqui E eu coloquei aqui? uma blusinha bem linda, que agora a gente tem uma collab junto com o Fit Urban. Esse macaquinho que eu tô usando é da collab. Eu já Uma tenho linha de um fitness. branco desse. É, a Cel veio vir com ele, ele não Aqui. precisa. Uma Demais. blusinha e uma garrafinha pra você se hidratar. Garrafinha. É um galãozinho de 1 litro. É bom que dá pra você Precisando medir. agora. É, por favor, alguém. Quer mesmo? Sério? Olha, tem até bolachinha de cabelo. Menina, pra você. Gente, Tá vendo que você tá com o adorei, kit completo? Você obrigada. tem fitness agora? Adorei. Ah lá. Que bom que você gostou. Obrigada. Que bom. E aí você continua agora tem o próximo Continua, Agora a bloco. gente vai ficar, a gente tem Se mais eu não coisa- precisar falar, tá tudo bem. Pra completar o treino, tem só mais problema é algumas falar. coisinhas, Ah. né? Ô, Fran, uma curiosidade. Eu queria saber de onde vêm as suas inspirações pra criar conteúdo. Você falou que é na rotina, no dia a dia. Rotina. Se é alguém que você segue, uma gringa, um gringo, ou alguém Tem várias, aqui, sigo várias pessoas de Você fala, maternidade. nossa, que conteúdo legal, vou adaptar pro meu. Várias pessoas, eu sigo várias pessoas de maternidade e aí o Instagram vai sugerindo mais coisas, É, né? quanto mais você pesquisa, mais você vê sobre Exatamente. isso. Aí o que eu tento normalmente, quando eu vou fazer um conteúdo, se é cópia, eu coloco lá. Aham, O perfil inspiração. da pessoa, inspiração. Tipo, esses tempos, eu não sei o que foi que o Faro fez com a Viel, que eu achei muito legal, eu falei, vou fazer. Aham. E aí eu coloquei, adorei Vera e copiei. Agora, normalmente eu vejo
mais o formato e o tema. Uhum. Porque, assim, um tema que ela abordou, gente, eu nunca falei sobre, sei lá, vamos dizer, nunca tinha falado sobre birra. Ela falou de birra, como que eu posso falar sobre isso? Aham. Então, isso normalmente é isso que eu copio, assim. Me inspiro, vamos dizer, né? De temas que às vezes acontecem na maternidade, porque quando você já vai... A gente fala sobre tudo. É algum ponto de vista diferente. Fala, nossa, muito legal. Eu queria deixar uma coisa para as mulheres que estão assistindo a gente, querendo se inserir de alguma forma no digital. O digital a gente fala que é um portfólio de todo e qualquer serviço, de toda e qualquer loja, de toda e qualquer pessoa, né? E tem muitas mulheres que falam que eu não faço, meu marido não me apoia, no sentido de ele não me grava, ele não me filma, ou ele não faz isso, não faz aquilo. E eu já vi você contando que o seu marido ele não é muito de se expor, Não. de aparecer. Ele é mais low profile, ele fica ali por trás. Em algum momento isso te bloqueou. E eu vou trazer até uma experiência minha. Quando eu me casei, eu sempre gostei muito de fazer exercício todo e qualquer dia, inclusive nos finais de semana. E o meu marido, não. Final de semana pra ele é sagrado, não quer fazer exercício. Ou ele quer jogar um basquetinho e tal. E eu ficava, vamos caminhar? Vamos uma caminhada, vamos. Acordando ele de manhã, vamos. Olha, não aguento mais ficar na cama. Mas tipo assim, eu não aguento. Ele aguenta, ele quer. Quando eu entendi isso, eu falei, bom, é importante pra mim? Vai me fazer sentir bem? Eu faço. Então eu vou sozinha. E aí eu comecei a ir sozinha e fui entendendo esse roteiro da vida. Que tem coisas que eu quero, coisas que ele não quer, que a gente tem que respeitar e tudo mais. De alguma forma, isso te bloqueou em algum momento? Eu acho que assim, no início, vai matar, mas eu vou contar. No início, tinha muitas vezes, assim, que quando eu queria gravar algo, eu me escondia, e eu fazia mais escondida. Porque ele não gostava, ele não gostava de, ele não gosta de se expor em redes sociais. Então, tinha um estigma no começo de que ele não sabia qual era a minha proposta. Ele não sabia o que eu queria fazer. Isso lá no começo, quando explodiu o primeiro vídeo. Sei. E aí, eu tinha que gravar stories, alguma coisa que eu tinha que mostrar e tal. Eu fazia quando ele não tava, escondida. Até um dia que ele chegou e falou, Fran, para. Pode fazer, faz. Faz o que você acredita, eu vou apoiar. Mas teve esse de, tipo, por ele não gostar, por exemplo, ele não grava, ele não participa. Eu gostaria de fazer coisas de casal, desafios, brincadeiras. E ele sempre... Agora, hoje, ele me manda muitas ideias. E olha que legal isso, coisa de casal. E eu falo, mas você precisa fazer comigo. E ele, não, você faz o papel do homem e da mulher. Ai, droga. Ótimo. Então, toda vez ele fala, coloca minha roupa. Mas isso é Se uma forma veste de de homem. apoio. Uhum. Então, ele me manda o conteúdo, ele fala, mas eu não faço. E ele fala, mas você faz os dois papéis, que ele sabe que eu sempre gravo. Aham. Mas... E eu super respeito e super funcionou, assim, Sei. na dinâmica, sabe? De alguma Então, forma... hoje, né, gravo em casa, chamo equipe, para o dia. Você não vai poder almoçar porque eu tô gravando. E ele super entende. Uhum. Mas porque ele entendeu o propósito do que... Ele entendeu quando isso virou realmente um trabalho. Uhum. Então, era só por aparecer? Sei. Não, agora é o meu trabalho, é isso que Sei. eu faço, gente. E quando que foi essa virada de chave que virou trabalho? Foi quando monetizou? Quando monetizou. Foi quando você sentiu que entrou um patrocinador? Foi Foi quando isso? monetizou. Mas até Quando- lá, é. teve um caminho? Teve. Você teve que produzir conteúdo assim como Muito. foi lá atrás como modelo, que você teve que bater na porta. Tira uma foto Muito. minha aqui, de graça. Mas eu acho que diferente de antes, eu acho que o digital te dá a chance de você expor o que você quer, o seu produto, sem precisar bater na porta. Você põe lá. Isso vai. Entendeu? Então, tipo, eu faço meu conteúdo. Leva um tempo, mas se é de qualidade Uhum. e é de verdade, em algum momento alguém vai notar e vai comentar. Uhum. E aí, lógico, você tem que ter uma super estratégia, entendeu? Tem que estar ligado para ver como usar isso. Eu acho que nem tanto estratégia, mas eu acho que talvez um propósito forte Sim. e entender que aquele conteúdo ali que você criou vai favorecer, ajudar alguém. Sim. Mas eu digo para monetizar. Você E ter precisa constância, acreditar. Eu acho que é isso. acreditar. Porque senão, meu vídeo flopou, meu outro vídeo flopou. Pra quem não Isso. sabe da gíria da atualidade, flopar é quando não dá muitas É quando não tá visualizações. focando. Quando não tá focando. Flopou aqui, flopou dali, flopou, não vou postar mais, ninguém tá gostando, tô invisível, ninguém tá me vendo, Isso. né? Isso que eu ia Então- perguntar, você ficou alguma vez desesperada porque o vídeo teve 2 visualizações? Falei assim, nossa, eu investi tanto tempo nisso, É, muito. tanta gente. É uma caixinha de surpresa.
porque eu ainda faço comédia, então eu trabalho com humor. Às vezes você faz toda uma ideia e acha que uma coisa vai, nossa, isso aqui tá... todo mundo vai se identificar, é isso. E não rola. E aí você posta uma coisica que você não dava nada, pum. É. E explode. Isso não tem uma fórmula. A gente, né, entende o seu público, entende o que eles querem. Porque o que eles veem, eles seguem, eles querem mais do mesmo. Então, quando você varia um pouco, você tem que saber que você pode... Seguidores vão mudar também. O que você posta, o que você atrai. Então, você entende a fórmula. Mas tem vezes que você fala, gente, isso aqui tá incrível. E não vai. E aquilo não pode te afetar. Então, Você tem que fazer isso. também como um compromisso seu com o seu público, né? Não só como... E aí você vai entendendo o porquê. Por exemplo, tem vídeo muito legal. Uma vez eu fiz uma publi, que era muito legal, que era pra simular uma hipoglicemia. E aí eu falei, vou fingir que eu estou no deserto, morrendo de sede, morrendo, sem energia, no deserto, assim, me arrastando. E na verdade, uma hipoglicemia, a câmera subia, era um drone que subia e mostrava a raquete e eu estava numa quadra de beach tênis. Nossa. Entendeu? Uma baita de uma Mas a ideia. minha sensação era que eu estava no No deserto, morrendo de calor, sem energia. Só que o tempo que eu levei cinematográfico era lá atrás. Até revelar isso, não é o tempo do digital. E as pessoas já arrasta. Ninguém tem paciência pra ver todo Não. sofrimento na areia pra ver isso se transformar em algo. Você tem 2 segundos pra mostrar que o vídeo veio. Se passou dos 2 segundos, você não vendeu a ideia. 2 segundos. Já foi. Isso aí tudo tem que acontecer em 5, então. 5 segundos. Pronto, acabou. Não, mas você precisa dar. Se Você tem que fosse dar um essa gancho, ideia, Sim. eu teria que dar botar 1 segundo de uma coisa que revelasse o fim, pra daí segurar a atenção pra manter eles pela ideia inteira. Mas eu tinha que dar um spoiler. Pra ter interesse, As pessoas né? não ficam todo Mas esse isso aí tempo. você aprendeu com o tempo. Com o tempo. Criando conteúdo, Exato. fazendo, refazendo, entendendo como o teu público consumia também. Tem público que consome vídeo mais longo, né? No geral, é o mais curto, né? Mas olha, a Fran tá E a falando bastante. plataforma. E a plataforma. que você tá. Porque esse conteúdo, provavelmente, no YouTube, chegaria de outra forma. Então, você tem que entender qual a plataforma que você escolheu trabalhar. Você tem que entender qual é o público daquilo. TikTok é outra coisa. É, exatamente. Então, YouTube, cada uma. cada um. Facebook. Você tá falando normal ainda, você nem tá... Não, mas ela tá suando bastante. Então, assim, pra não deixar ela com a sensação de estar no deserto, Paula, um papelzinho, vamos, né? Vamos parando e a gente termina aqui. Você já fez o do dia? Fez o do treino do dia? Quando eu Tá, fiz, gente? Pelo tá amor de Deus, valendo? alguém marcou? Ó, deu o quê? Foi acho que 20 minutos. 20 minutos. Ah lá. Falando, hein? Como é que desce mesmo? Isso mesmo você fez. Era Já fez assim? uma perna, passa por trás. Se você Por quiser, trás pra frente. Aí é mesmo. se você quiser, a gente só Olha. finaliza aqui e você daí volta pra Você pode voltar completar. lá mais um pouquinho. Com certeza, eu vou fazer isso. Ô, Fran. Saúde. Mas é muito bom. Pedalar e falar e conversar e estudar, eu faço muito isso. Muito, muito, muito mesmo. Eu pedalo editando vídeo, mas aí eu faço na cadeira deitadinha aqui, só pedalando e aí eu fico editando. Passa o tempo, você trabalha, faz exercício. Eu sonho pedalando. Otimiza. Dormindo, eu Na verdade, sonhando. você otimiza, né? Fran, a gente estava conversando, falando a respeito dessa ligação da família, de tudo. Você já tinha uma família que se expunha bastante, e aí eu quero entender até para deixar como mensagem final para as nossas ouvintes aqui, para as nossas seguidoras. Eu acredito que você teve no início, dá só uma limpadinha aqui, ó, que ficou um pouquinho no papel. Aí. Não saiu. Aí saiu. Deixar de mensagem para nossas ouvintes uma coisa que eu acredito que você deve ter sentido em algum momento. As pessoas já olhavam muito para dentro da sua família, e aí, de repente, você expor vulnerabilidade pode ter gerado um medo, uma ansiedade, será que isso está certo? E vergonha também dentro de casa, dentro da família. Já com outras pessoas que atuavam no mesmo segmento, que já estavam na mídia muito fortes, de repente você começar mostrando que você estava com uma calcinha de fralda, que a maternidade não era tão romântica, tão flores como as pessoas estavam pintando nas revistas, etc. Qual que foi esse sentimento? Eu enxergo uma mulher de muita coragem, uma mulher de muito propósito também. Você falou que você queria entregar algo, mas para entregar esse algo, para fazer, para dar esse passo,
você teve que passar por cima de alguns sentimentos. Quais foram esses sentimentos? Eu acho que você descobrir que vulnerabilidade é uma força que conecta, é difícil você se expor, de mostrar fraquezas. Tá aqui hoje falando de diversas coisas, por exemplo, se eu for no podcast do ano passado, talvez eu tivesse mais dificuldade. Eu acho que a gente se acostuma um pouco com não estar tão confortável. E eu acho que o rir disso também é um diferencial, que te coloca num outro lugar. Então, difícil. Eu acho que foi tudo muito calcado, degrau por degrau, trabalho de formiguinha, para entender realmente qual era o meu espaço. E eu acho que sem tentar se comparar, sem tentar copiar, fazer o que os outros estão fazendo, é você acreditar realmente que o que você faz tem potencial e aceitar julgamentos, entendeu? Porque tem gente que olha e pode dizer, gente, que ridículo. Tudo bem, é a opinião da pessoa, então acho que você bancar as suas escolhas é o principal. Então, eu tive que entender que, independente da opinião qualquer que fosse, da família, das pessoas, dos seguidores, eu preciso acreditar naquilo. Perfeita. Então, eu acho que esse é o segredo. Se você pudesse deixar uma mensagem breve para as meninas que estão assistindo sobre medo de começar. São mães recentes ou são mulheres que foram mães lá atrás e que pausaram a carreira delas e que querem recomeçar e que, de repente, não nasceram com o celular na mão e que precisam desse impulso de alguém que também não nasceu com o celular na mão e que teve uma trajetória com altos e baixos. O que você diria para essa pessoa? Eu acho que eu diria: não se julgue. Não faça muitas vezes, se for necessário. Faça só para você. Até você, por exemplo, se a pessoa quer começar no digital, você está perguntando, eu diria, põe a câmera lá e faz quantas vezes forem necessários. Não compare. E eu acho que é um monstro também você se comparar com os outros conteúdos, entendeu? Eu acho que nesse começo eu iria, faz o seu, posta o seu, sem olhar, entendeu? Foca no seu conteúdo. E faz, muito. E acredita. Mas encontra o porquê do que você está fazendo. Eu acho que o principal é saber por que você precisa fazer isso, o que te motiva. Esse porquê tem que ser muito forte. Porque aí você tem coragem. Se você não tem um porquê forte, você não precisa tanto esforço. Não, mas isso para mim é essencial. É vida ou morte para mim. Eu preciso fazer isso, expressar isso, o que for. Aí você faz. Você tem razão, é verdade. Você tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Tem que fazer sentido para você e não para a vida, para todo mundo. Porque nunca vai fazer sentido pra todo Nunca vai mundo. fazer sentido Tem pra que fazer todo mundo. sentido pra você, né? E não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Quando eu comecei, eu tinha muita vergonha e eu sabia que eu queria estar naquele lugar. E eu comecei, por orientação da minha mentora, até hoje, a Simone, ela falou, vai pro Snapchat pra perder a vergonha, porque no Snapchat ninguém vai te ver. E aí eu perdi a vergonha lá, e aí depois, aos poucos, fui trazendo o meu conteúdo pro Instagram. É isso, faz 1000 vezes, edita, vê, coloca nos stories. Por exemplo, stories é uma coisa que dura 24 horas, você consegue testar o formato, entendeu? Sem isso ficar lá. Então, vai sair do ar. Você vai testando, e vai vendo, e vai entendendo o seu público, né? Arrasou. Ô, Fran, seu testemunho pra gente hoje foi um testemunho pra mim de coragem. Porque coragem desde lá do início. De novinha, indo, altos e baixos. Coragem de se mostrar, de repente, não atender as expectativas das pessoas. E mesmo assim, conseguir empreender, criar seu negócio diante de julgamentos. Então, o seu testemunho foi muito valioso. Amei nossa conversa. Ai, obrigada, foi muito especial. Muito obrigada. Foi muito legal. De todo o coração. Você tem o poder de deixar a gente à vontade, sabe? Ai, que bom! A gente fica à vontade, a gente sente bem. Ela é ótima, minha amiga, não é? Você nem tanto. Ah, gente.
Vou Chora, levar amigo. hate, amiga, pelo amor de Deus. Não vai, não. Amigo, você arrasou. Obrigada pela sua Muito companhia aqui obrigado, também, tá? amiga. Amei estar aqui com vocês. Amei, de paixão. Mulheres inteligentíssimas que Amo. inspiram muitas outras. Ai, falando nisso, deixa eu só falar, gente. Deixa eu lembrar. Esqueci de falar na hora. Eu tava usando aquela camisa belíssima, toda bordada. É da marca do Anselmo, tá bom? Temos aqui um Maravilhosa. homem empreendedor. Ajude o pequeno empreendedor, pelo amor de Deus. Isso, a gente vai deixar o Instagram dele aqui, é Blue Religion. E ele tem camisas, na verdade aquela é uma camisa masculina, mas é pay, então dá pra todo mundo usar, é 100% É um linda, divina, chiquíssima, Só tá? coisa fina e elegante. Amigo, eu sempre fui pobre, mas nunca gostei de coisa de pobre. Eu sempre gostei. Ai, meu cartão era, era babado, viu? Só o limite, sabe? Aquela coisa. Ainda Você bem que a não gente é sabe. esforçada, né? Ainda bem que a gente é esforçada. Né? É isso que As coisas- motiva a gente, é a dívida. Não, para. Ô, gente, muito obrigada pela companhia, vocês. Foi demais estar aqui. Espero que vocês tirem muitas lições e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, comentem. A Fran, as redes dela, ela vai deixar aqui. Quais são, Fran? Fran? É @Fran, @Fran com 2 Fs. Tem no TikTok também, Fran Fischer. Eu acho que eu mudei agora, não sei. Eu acho que não tá Eu Fran não tenho Fischer, ideia. não. Tá, Fran Justus? Eu acho que é Fran Justo. Gente, pra vocês verem o quanto Eu eu acho que engajo é. no TikTok, tá, Mas gente? lá- Mas vai, me sigam É. que daí eu percebo que o negócio vai, né? É. E aí eu produzo E mais no conteúdos Instagram- pra lá. E no Instagram tá babado, pode ir lá, tá? O Instagram do Anselmo é @ Mr. Jeans, É. Mr. Underline, Jeans Underline. tá? E o meu é @Carol Borba 1. A Paula falando aqui, ó. Será que você esqueceu o seu nome? Carol Borba 1. Obrigada por acompanharem. Sigam o canal. Quem ainda não segue, siga, se inscreva aqui. Tem muita coisa boa pra vocês. E deixem seus comentários falando quem que vocês querem ver aqui no Ela Puxa Ela. E hoje nós somos puxadas pela Fran. Foi bom demais. Foi demais. Obrigada, tá? Eu virei fã aqui. Amei. Até a próxima, gente. Beijo. Mua.